Boa noite, amigos do Instituto Professor Idosa Maria de Nazaré Oliveira João. Hoje é dia 8 de agosto de 2025. Eu vou usar essa câmera hoje aqui, gravando inclusive com horário, para que fique registrado, né? Para futuramente ter o registro da data, do dia e da hora em que eu gravei esse sexto vídeo. Bom, no quinto vídeo eu estou falando aí dos meus 16 anos, né? E vou continuar falando dos meus 16 até os 19 anos, que dá justamente no ano de 1980. Mas no ano de 1971, quando eu ainda tinha 16 anos, nós morávamos ali, como todos vocês eu já relatei, né? E eu ali na Visconde de Mauá, e eu fiz umas amizades com os moradores que moravam antigamente ali no IEPTEC. Ali só moravam famílias de pessoas da nata da nossa sociedade amazonense, e fiz amizade com dois jovens, e aí no outro dia me encontrei. Hoje ele já está quase com a minha idade, e formado em odontologia, o doutor Olavo, e não tenho notícia do Junô. Eram os meus dois amigos que eu tinha, que moravam ali naquele prédio do IEPTEC. E ali, aos meus 16 anos, de 15 para 16 anos, eu tomei o meu primeiro porre. Comprei, como era acostumado a comprar a cachaçinha do meu pai lá no bar do Carequinha, eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu fazia para meu pai. Comprei uma meiota e também era acostumado a comprar um peixe frito para poder degustar, né? E ficamos ali dentro da área do IEPTEC, que não era cimentada, era de barro, onde a gente jogava bola, e ficamos tomando uma cachaça com limãozinho e tal. E alguém passou e disse para o meu irmão mais velho que me viu bebendo dali. Esse irmão mais velho, quando chegou lá, e naquela época era assim, os irmãos mais velhos, a gente devia respeito a eles, né? Não é como é de hoje, que hoje até os filhos querem bater na gente. A gente tinha aquele respeito todo. Quando o Almar me chamou e eu olhei para o lado, que eu olhei, peguei um tapa no pé do ouvido que até hoje ainda dói. Mas era para que eu tentasse entender que eu era uma pessoa ainda de 15 para 16 anos de idade, e que eu estava fazendo ali era uma coisa totalmente errada, né? Essa foi meu primeiro porre de uma série de outros porres que tomei, que acabei aos 38 anos de idade me tornando um alcoólatra, né? E pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, dia 5 de dezembro que passou agora, eu completei 30 anos que eu não sei o que é uma gota de uma bebida alcoólica. É uma grande vitória na minha história de vida. Mas quero salientar também que no meio dessa história toda, de vivência ainda como jovem, eu era uma pessoa que eu era muito ativa. Eu, apesar de não ter como me manter financeiramente, mas eu lavava carro, eu fazia recado. Quem não lembra ali, próximo à Praça do Dom Pedro, do Pássaro do Dom Pedro, onde era a antiga Assembleia, a antiga Prefeitura, tinha um bar do Quintino que ficava na esquina da Itamaracá, na descida onde moravam aquelas moças de antigamente. Eu ali me tornei uma pessoa que eu fazia recado para aquelas moças, né? Porque elas às vezes precisavam mandar comprar alguma coisa e tal, e eu, como eu morava ali, eu fazia sempre um recado e ganhava sempre um dinheirinho extra que ela me pagava. Quer dizer, desde muito cedo, desde quando eu cheguei lá de Novo Aripuanã, que eu vendia manga e vendia uva preta no mercado do Sul América, eu também, quando me mudei para a Rua do Visconde de Mauá, eu dava meu jeito, né? Eu precisava ganhar meu dinheirinho. Eu me lembro de uma passagem, e essa passagem eu sempre digo assim, que eu agradeço muito ao meu pai, que eu estava nessa faixa de idade aí, quando o dia, meu pai todas as tardes, ele jogava dominó com o padre dele, com o seu Mota, que era uma pessoa que prestava dinheiro, seu Melo, que era representante da Brahma,
e tinha um outro compadre dele que eu não lembro qual é o nome. Então todas as tardes, debaixo ali no depósito do seu Zé Melo, eles jogavam dominó quando meu pai estava em Manaus. E eu me lembro, ainda muito bem como se fosse hoje, que eu paquerava uma menina chamada Maria Antônia, filha do seu Jorge Aragão, com Dona Antônia Aragão. Os meus amigos, que já não lembro mais o nome deles, eles tinham, tinha uma mocinha, que eu me apaixonei por essa moça. Ai, meu Deus do céu. Aí vai começar a minha vida de paixão, né? Desde jovem. E eu, como não tinha, falei aqui para vocês, não tinha ganho suficiente, eu queria levar a minha namoradinha para o cinema, né? Então, no intervalo do jogo lá, porque eu ficava lá dando assessoria pro meu pai, servindo a cachaçinha dele, a cervejinha do seu Zé Melo e tal, indo comprar cigarro para um, para outro, tirar gosto, aquelas coisas todas. Eu me virei pro meu pai e disse assim: pai, o senhor me permite, eu gostaria que o senhor me arranjasse um dinheirinho, porque eu queria levar uma mocinha pro cinema. Meu pai se virou assim, com essa cara dele, que ele era coronel de banco. Seu malandro, vá trabalhar, rapaz. Tem vergonha na sua cara. Mamãe homem, rapaz. Pedindo dinheiro. Tem vergonha, vá trabalhar, rapaz. E aquilo caiu em cima de mim, assim como se desmoronasse meu mundo ali. Mas aquele foi o melhor exemplo que meu pai deu em toda a minha vida. Porque desde aquela época, eu nunca soube o que foi pedir nada de ninguém. Se eu já pedi muito constrangido. Eu não tenho o hábito de emprestar. Eu não tenho o hábito de comprar crédito. Eu não tenho o hábito de pedir nada de ninguém, porque meu pai me deu um exemplo ali de que se eu quisesse ter alguma coisa, eu teria que trabalhar. Não deu outra. No dia seguinte, né, quando foi 5 horas da manhã comprar, eu comprava o jornal, primeiro eu ia lá na Matriz comprar o jornal dele, na volta passava um Caraquê já estava aberto. O Caraquê era um bar onde os estivadores faziam o seu desjejum lá e tomavam essas cachaças para trabalhar no porto, né? E eu passei por lá, aí eu esperei o seu Mota acordar, aí fui lá com o seu Mota, o senhor viu que o meu pai ontem me deu aquele esporro todo, eu queria saber se o senhor me permite eu lavar seu carro. Meu filho, você é filho do meu compadre, ele vai saber, vai dizer, seu Mota, ele não vai saber. Porque tinha ainda mais um adendo de que todos aqueles os meus irmãos não passava o que eu passava. Porque eu era o único filho que conversava com meu pai. Embora muitas das vezes sobre o efeito do álcool, mas eu era o único filho que tinha diálogo com meu pai. Sabe o que meu pai fazia? Depois que eu voltava, eu comprava o jornal, comprava a cachaçinha dele, que ele só começava a beber 11 horas, deixava lá no quarto. Eu sentava no banquinho do lado, com um lado eu balançava a rede, com o outro eu lia a crítica. Eu acho que até hoje esse fato de às vezes eu falar muito, era pelo fato de eu ler muito. E eu tinha que ler o jornal, só faltava ler naquela época os classificados. Mas todas as principais notícias do jornal A Crítica eu lia. Todos os dias com meu pai. E quando eu olhava que ele estava já roncando, dormindo, ele dormia pela parte da manhã, eu aí parava, né? Corria lá para a garagem do seu Mota e ia lavar o carro do seu Mota. Eu me lembro que na primeira semana que o seu Mota me pagou, foi uma alegria imensa minha, que eu levei meus amigos para fazer, sabe o quê? Eu duvido se alguém viveu essa época. Tomar caldo de cana com pão doce. Aquele que era vendido na catraia. Vocês sabem o que é catraia? É aquela canoa onde o cara segurava em 2 remos assim, ó. Atrás já vinha uma caixa onde o pão brilhava mais, ainda mais no sol quente, brilhava mais do que outra coisa. E o caldo de cana que era servido no rala-rala, né? Ele botava aquele rala-rala, servia o caldo de cana. E aí eu chamei meus amigos todos, foi uma farra só a gente tomar aquele caldo de cana lá. E foi meu primeiro salário pago semanal pelo seu Mota. Daí pra frente,
eu não parei mais de trabalhar. Eu passei a aguçar a vontade de vencer na vida muito maior, né? Então, aos 17 anos, vamos por etapa, aos 17 anos, 17 para 18 anos, eu arranjei um emprego. Eu estava no colégio estadual e estudava pela manhã, né? E eu arranjei um emprego que eu trabalhava à tarde e à noite. Sabe aonde? Numa gráfica que tinha lá na Major Gabriel, chamada Gráfica Massulo. Então, qual era o meu trabalho ali? Vocês talvez não conheçam, vocês talvez não lembrem. Hoje os jornais são impressos em alta tecnologia. E naquela época não. Tinha um tabuleiro com todas aquelas letras feitas de chumbo, e que após a impressão de cada trabalho que era feito, a gente tinha que lavar na gasolina. E depois a gente tinha que colocar letrinha por letrinha naquelas caixinhas. Então era um tabuleiro, o A era aqui, o B era ali, o C era ali, e eu tinha que fazer aquilo e fazer do lado de fora, porque dentro ficava muito cheiro da gasolina. E para mim, o que mais me incomodava é que normalmente as meninas que passavam para o colégio passavam por ali e me via ali, eu sentado. Ó, gente, o que tu tá fazendo aí? Aí eu dizia, não tinha vergonha. Eu ficava constrangido, mas não tinha vergonha. Eu dizia, estou trabalhando. Queiram você, não queiram vocês. Com 30 dias, eu já estava montando chapa. Eu me lembro que a primeira chapa que eu montei foi um santinho para ser distribuído de uma oração, acho que era para trabalho de macumba, não sei para que era. E eu falei pro Valdemir, que é Massulo, que ele era o cara, um impressor. A impressora era aquela que se a gente bobeasse, perdia os dedos, perdia a mão, né? Era pá, tinha que ser rápido. Só Gi, tu nunca fizeste isso, tu não vai dar conta disso. Isso não, meu irmão, você me dá essa oportunidade. Então eu vou colocar a máquina bem devagar. Então, plá, pá, plá, ela batia assim, ó, pá, pá, pá. E a gente tinha que tirar, nesse tempo, tinha que tirar um papel e com a outra mão meter outro. Tirava um papel do lado e com a outra mão metia o papel ali, né? Pá, 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 pá. Tinha que ser rápido. Depois que você pegou a prática, já era assim, pá, 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 pá. Imprimia 1000 santinhos daqueles ali. Eu acredito que em menos de 2 horas eu fazia a impressão daqueles 1000 santinhos. E comecei a ganhar o meu primeiro dinheirinho ali, né? Então, por hoje, 6º vídeo, fica na lembrança do meu primeiro emprego na Gráfica Massulo. Tem muitas coisas aí que ainda virão pela frente durante toda a minha fase de juventude, aos 17 anos, aos 18 anos, quando eu comprei meu primeiro carro, um Fiat 147, né, branco, e teve até um fato marcante, porque o outro meu irmão mais velho que eu, né, quando eu cheguei com esse carro em casa, ele resolveu, lá na Ica da Maceió, nós já estávamos na Ica da Maceió nessa época, dar uma volta no carro. Quando ele deu a volta no carro, eu vi que ele demorou. Eu, pô, será que esse cara fugiu com o carro? Quando eu olhei a 500 metros, ele tinha caído dentro de um buraco e o carro estava assim, ó, de bunda para cima. Esse meu irmão, o mais velho que eu, sempre me deu trabalho desde o primeiro momento que a gente passou a ter um relacionamento mais próximo, né? Quando colocou o barco Osmar Vieira de Guzmão no fundo, isso é uma história lá no Lago do Limão, o Lauro está aí ainda vivo para contar essa história, voltou e sequer me disse aonde tinha sido o barco e tinha acontecido. O barco pegou fogo com ele, saiu para uma pescaria, e ele era responsável, sequer ele me deu uma satisfação de que esse barco ia para o fundo. É outra história que vai ficar lá para frente. E depois, em 1980, veio o meu primeiro emprego de carteira assinada, que eu não queria ser empregado. Mas Dr. Antônio José de Matos Ariosa, encontrei ele no banco lá onde meu irmão era gerente, no Banco Itaú, se eu não me engano, e ele perguntou, quem é essa pessoa aí? Ele disse, meu irmão. Ele disse, você quer trabalhar, jovem? Eu falei, quero. Ele disse, então, amanhã
se apresente lá na Sharp do Brasil, ali na Constantino Nery, para fazer uma entrevista e vamos ver qual a sua aptidão que você tem. E é uma história linda e maravilhosa, porque ali foi o começo de tudo, né? Eu, em menos de 6 meses, me tornei subgerente da carteira de câmbio e importação da Sharp do Brasil. Eu era o cara de confiança do Dr. Antônio José de Mazariosa e do Dr. Matias Maquilini, quando eu estava em Manaus. Então, eu tenho muito orgulho da minha vida, do que eu conto, né? A minha irmã muito preocupada, a irmã mais velha, do que eu ia falar sobre isso. O que eu vou falar ainda para frente é para que os idosos que possam chegar à idade que eu espero chegar até o dia 30 de agosto, aos 70 anos, o que eu fiz, né, durante esse período todo, os bens que eu conquistei trabalhando, os bens todos que estão no meu imposto de renda, o que querem fazer com um idoso de 70 anos que não farão, né? Vamos deixar aqui bem claro, não farão, tá certo? Que fique bem claro, não farão. Mas é a história que nós vamos ter ainda muito pela frente, até o dia 30 tem muito ponto dessas histórias. Hoje contamos um pouco ainda dos 15, 16 anos, dos 17 anos, né? Dos 18 anos. Ah, tem muita novidade aí, cara, muita novidade. As minhas primeiras namoradas, não posso falar o nome delas aqui, senão não vou entregar, né? Sempre fui uma pessoa extremamente namorador, né? Porque amava a vida como sempre amo até hoje, e eu gostaria de partilhar esse vídeo com os idosos que possam contar um pouco da sua vida também. E se quiserem contar e me enviar o vídeo para que eu possa produzir aqui e botar no nosso canal, eu vou ter maior satisfação, tá bom? Então, fica hoje por aqui esse 6º vídeo. Amanhã, sábado, com toda certeza, nós teremos um vídeo muito bonito, né, da minha vida, do qual eu tenho muito orgulho. Pela família que eu tenho, pela família que eu tive até quando, há bem pouco tempo, tudo aquilo que eu vivi na minha vida, né, de jovem que teve carro, que teve apartamento, jovem que teve jet ski, jet boat, barco grande, barco pequeno, lancha, viagem todo final de semana. Eu só posso ter orgulho da minha vida. Mas isso fica para os próximos vídeos. Por hoje, fica por aqui, desejando aí um final de semana a todos vocês. Sextou, como se diz na gíria, né? E que Deus possa estar no nosso coração. Esse vídeo tem uma forma didática de mostrar que, apesar de idoso, né, nós somos capazes ainda de muitas coisas. Não é como diz meu neto, não, olha, velho, tua cabeça tá branca. Digo, meu filho, eu sou um jovem, eu sou um idoso, eu não sou velho. Velho é outras coisas, é o mundo, e ele morre de rir. E eu tenho um orgulho desse meu neto, do qual eu peguei aqui na palma da minha mão. É uma história muito linda também, que vai chegar o momento de contar, tá certo? Um abraço a todos, que Deus possa nos proteger e nos dar muita saúde, o que deseja o amigo de vocês aqui, Rodrigo Mão. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.